Feliz sábado a todos os irmãos. É uma alegria poder retornar aqui, porque já faz um bom tempo que eu estive aqui no Cerrado pela primeira vez. Não me recordo mais quantos anos faz, mas sempre é bom rever os irmãos, os amigos. Também queremos estender aqui um abraço aos que acompanham essa programação pela internet. Deus abençoe todos vocês. Nós não só teremos aqui um culto, e todo culto já é uma alegria, uma bênção. É algo que oferecemos ao nosso Deus de presente, prestamos um culto ao nosso Criador, no dia do Criador, que é o sábado, mas também teremos hoje aqui uma declaração pública de fé e de entrega. Daqui a pouco vocês vão conhecer uma jovem chamada Cecília. Ela tem uma história muito bonita, eu vou deixar que ela conte, na hora combinada com ela, e ela vai ser batizada hoje. Eu terei o privilégio, a alegria de realizar esse batismo da Cecília, mais uma serva de Deus, mais uma cidadã do reino eterno que toma decisão ao lado de Jesus. É para isso que nós existimos, é para isso que a Igreja Adventista foi trazida ao mundo, para cumprir uma missão e trazer esperança às pessoas. Essa semana que passou foi muito dura, muito difícil. Tenho certeza de que todos vocês que acompanharam as notícias devem ter ficado com um aperto no coração, aquela vontade angustiante de chorar, de mais uma vez perceber que este mundo já deu o que tinha que dar. Imaginar que pessoas estão tão desesperadas, com medo, com pavor, que preferem se agarrar a um avião, a fuselagem de um avião, sabendo que vão morrer. Um avião que voa aí a 800 km por hora, que a alguns milhares de metros já a temperatura cai bruscamente. Quem, em são juízo, iria imaginar que conseguiria suportar isso, agarrado a um avião? Mas para essas pessoas era preferível a morte a permanecer num país em que seriam torturados, baleados, como já está acontecendo. Algumas mulheres que ainda não se deram conta, do novo regime ditatorial, que saíram às ruas sem a burca, já estão sendo assassinadas na rua, baleadas. Adolescentes já estão sendo quase que sorteadas para procriar, para garantir a nova geração de terroristas. Eu estou falando do Afeganistão. E só se a pessoa não for realmente humana, para ver aquelas coisas, e hoje com a internet isso chega muito rápido e de forma muito crua, No passado a gente sabia que acontecia isso, 20 anos atrás, 10 anos atrás, assassinatos, mortes, decapitações, degolamentos de cristãos, mas agora as imagens chegam também e isso vai nos chocando e vai nos mostrando que realmente esse mundo não é o nosso lar. Cuba, pessoas ali clamando por saúde, estão morrendo porque não tem atendimento médico com Covid, pedindo comida, pedindo saúde, e o governo, a ditadura cubana, responde com tiros, com bala e perseguição. África, lá também tem, só que às vezes nem chega as notícias, porque por serem países muito pobres, parece que o mundo nem dá muita importância, Mas tem muitos países aí na África que estão sob o jugo do Boko Haram, parecido com o Talibã, parecido com o Estado Islâmico. São grupos terroristas islâmicos na África, Boko Haram, que promovem o terror também, sequestram meninas, matam, estupram, e ainda acham que vão ganhar um céu com isso, Olha a distorção da coisa, É triste. A gente vive às vezes numa bolha de irrealidade, Enquanto o mundo ao redor está imerso na degradação, na violência, na falta de esperança, pessoas que preferem tirar a vida a continuar vivendo num mundo desse tipo. É triste demais. Faz 10 meses que eu perdi meu pai para a Covid, lá em Santa Catarina. Essa Bíblia aqui, ela se tornou muito especial. Eu tenho mais de 30 Bíblias em casa, coleções de Bíblias, várias versões, várias
vários formatos, Bíblia jovem, Bíblia disso, daquilo, mas essa aqui se tornou uma Bíblia muito especial, porque foi com ela que eu entrei na UTI para ungir meu pai. E ali ele estava inconsciente já, mas eu pedi a Deus que ele ouvisse as minhas palavras, entendesse a minha mensagem. E eu li aqui textos que falam sobre a volta de Jesus. Meu pai não era adventista, mas nós cremos, temos evidências de que no fim da vida ele acabou tendo um encontro com Deus. E ali na UTI, eu pude entrar pelo menos 3 vezes na UTI. Fui uma vez sozinho, depois com as minhas irmãs e com a minha mãe finalmente. Foi por Deus, bondade de Deus, porque UTI de Covid, eu não achava nem que conseguiria entrar, mas a equipe médica ali, enfermeiros foram muito bondosos comigo. Vesti aquela roupa que parecia espacial, a Bíblia foi colocada num saco plástico, para não ser contaminada, e com essa Bíblia, eu falei para o meu pai sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o amor de Deus, e o quão desejoso Deus está de salvar as pessoas, sempre esteve. E disse meu pai que ele podia ficar tranquilo, porque Deus o havia perdoado e o amava profundamente. Eu marquei aqui na Bíblia a data, 22/10/2020, e essa Bíblia, toda vez que eu a empunho, eu lembro que nós temos uma missão e que eu quero encontrar meu pai em breve. Eu lembro que as promessas que estão aqui nesse livro, confiável, infalível, vão se cumprir em breve. Muito em breve não veremos mais pessoas refugiadas neste mundo, não veremos mais pessoas desejando a morte porque a vida já não satisfaz, já não apresenta mais esperança. Muito em breve não mais veremos pessoas envelhecer e morrer, ou ser contagiadas por vírus e morrer. Falta pouco, irmãos, falta pouco. Eu imagino que esteja falando essa manhã aqui para vocês na internet, para vocês aqui na igreja, para pessoas que perderam também queridos para os braços frios da morte, né? Imagino que esteja falando aqui nesse momento, e quem hoje em dia não conhece alguém, né? Um amigo, um parente que morreu nesse tempo de pandemia. Mas uma coisa é certa, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, nas profecias, estava prometido que ele viria como Messias, nasceria em Belém, teria um ministério maravilhoso de cura, libertação. Isso aconteceu, já faz 2000 anos que isso aconteceu. Jesus disse que ressuscitaria ao 3º dia, depois de crucificado. Isso aconteceu? A tumba está vazia, as evidências da ressurreição são incontestáveis. E ele prometeu, antes de ir ao céu, que voltaria para nos resgatar. Eu não acredito que Jesus ia brincar com um assunto tão sério. E também não acredito que ele mentiria para nós, porque ele nunca mentiu. Ele tem o desejo, ele tem o poder e ele empenhou sua palavra, portanto ele vai voltar. Isso também vai acontecer. E pelas profecias, eu sei que a Cecília se converteu por causa das profecias. Ela vai contar depois como foi isso. Veja como a mensagem profética adventista bíblica tem esse poder. Na verdade, a Cecília se converteu por causa do Jesus das profecias, porque é Jesus quem converte. E as profecias falam de Jesus, elas apontam para Jesus, ele é o centro delas. E eu confesso a vocês que eu não saberia no que me agarrar se não fosse essa esperança, essa mensagem que me alcançou também 30 anos atrás. Eu gosto de ciência, eu gosto de filosofia, gosto de estudar várias áreas do conhecimento, mas nenhuma delas traz algo que para nós é muito precioso: esperança. Nenhuma delas traz. Aliás, se eu fosse falar para vocês aqui dos cenários que os cientistas ateus, materialistas, apontam para o universo, para o futuro do universo, vocês sairiam daqui querendo se agarrar a um avião, porque não há esperança. É o fim. O universo um dia terá fim, nessa ótica materialista. Se eu fosse falar sobre filosofia, filósofos e as coisas que eles ensinaram, muitas coisas interessantes, mas muitos deles morreram desesperados, como Friedrich Nietzsche, aquele filósofo ateu que no fim da vida, perdendo já a razão, se agarrou a um poste
e gritava: seja o meu Deus, seja o meu Deus. Olha aí o que acontece quando o ser humano se afasta de Deus, foge dele e um dia se dá conta de que o que restou? Que esperança eu tenho? Para onde eu vou? Se não fosse esse livro e o Deus desse livro, eu não sei realmente o que eu estaria fazendo hoje, e não sei se eu estaria vivendo, quem sabe, como esses nihilistas que negam tudo e são também hedonistas, vivem para o prazer, para a festa, porque querem mascarar uma realidade que eles não querem enxergar. Isso é o hedonista, né? É uma pessoa que quer se autossegar, quer curtir enquanto pode, porque se ele pensar na realidade, fica complicado. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, mas eu estou dizendo que não é assim, o fato é que existe uma morada para nós, um lar para nós, um lar eterno, um lar de paz, de esperança, e eu vou para lá e voltarei um dia para buscar vocês. Naquela mesma janta especial com os discípulos, a Santa Ceia, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Como é bom saber disso, e como eu quero que isso venha logo, não só porque eu quero reencontrar meu pai, seria um desejo até um tanto egoísta de minha parte, só por isso, né? Para mim é muito, mas é por muito mais do que isso, porque há um mundo sofrendo, um mundo desesperado, pelos afegãos, pelos cubanos, e tantos outros que sofrem neste mundo. Então, que nós possamos não só orar, porque orar é muita coisa, né? Orar por eles, ore por eles. Haiti, mais um terremoto, 1.300 pessoas mortas. Um país que já amarga ali a miséria. Alguns anos atrás teve lá um terremoto terrível. Por isso que muitos amigos haitianos têm vindo para outros lugares. Para o nosso país, Tatuí, tem um grupo de haitianos, que a igreja, uma das nossas igrejas lá está cuidando deles, mas eles decidiram que vão para os Estados Unidos agora. Já estavam aqui como migrantes, como refugiados, mas a condição econômica do Brasil não os favorece, o dólar é tão alto. Eles estão aqui trabalhando para mandar dinheiro para os parentes que não puderam vir, mas em real não dá. Então estão pedindo oração porque eles querem ir para os Estados Unidos para poder ganhar em dólar e tentar ajudar os parentes. Já pensaram o que é isso? Você não ter um lar? Falar da volta de Cristo, falar dessa esperança, para que as pessoas possam tomar uma decisão, escolher o caminho que querem, e Jesus então voltar, porque o último sinal que falta se cumprir é exatamente esse, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunha a todas as gentes, nações, e então virá o fim. Esse é o sinal, portanto, esse sinal também está em nossas mãos. Quanto mais rápido fizermos isso, eu não entendo muito bem, porque eu sei que Deus também tem sua data no seu calendário, mas está escrito. Então, quanto mais rápido fizermos isso, mais apressaremos a volta de Jesus. Você quer se empenhar nessa missão? Você tem dó dessas pessoas ou não tem? Ou você está tão contente com a sua vida, tão confortável, que quer esperar um pouquinho mais? Espero que a resposta não seja bem essa, né? Espero que nós tenhamos realmente compaixão. E o que podemos fazer por aqueles que estão distantes? Orar e pregar. Pelos que estão perto, tentar amenizar o sofrimento das pessoas que estão ali ao nosso redor. Das várias formas como podemos fazer isso. Eu quero falar esta manhã sobre escolhas, porque a vida é uma sucessão de escolhas, de decisões. A Cecília tomou uma decisão. Ela fez uma escolha e nesta manhã ela vai expressar isso publicamente. Qual vai ser a escolha, a sua escolha nesta manhã? Essa é a pergunta do sermão, tá? Qual vai ser a escolha, a sua escolha nesta manhã? Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Assim é a profecia bíblica. Quando um profeta de Deus profetiza coisas, ele fala em detalhes e eles se cumprem. Tudo se cumpre. Assim como o Apocalipse, assim como Daniel, aqui nós vemos Samuel dando detalhes do que aconteceria com a vida de Saul, e aconteceu exatamente assim.
Interessante que quando o Espírito Santo tomou conta de Saul, é dito no relato que ele mudou o coração, né? Era um outro homem. Assim acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e o Espírito Santo toma conta da nossa vida, nos tornamos novas mulheres, novos homens, novas criaturas. Digam para mim, Saul começou muito bem, não começou? Ele estava ali numa condição de humildade, ele sentiu quando foi chamado para ser rei a sua fragilidade, finitude, limitações, ele sentiu isso, mais ou menos como Salomão também sentiu. Ele começa aqui profetizando com os profetas. Era um começo muito bonito, um bom começo para um rei da nação que tinha que ser um espelho, uma luz para a humanidade, um exemplo para a humanidade. Infelizmente a história não para aqui, ela continua. E ela mostra que aquela máxima que alguns dizem por aí, uma vez salvo, salvo para sempre, é falsa. Não é assim. Nós precisamos nos manter no caminho que Deus nos apresentou. É como se diz, né? Mais importante do que casar-se é permanecer casado. E tão importante quanto ir a Jesus é permanecer nele. Tanto que na parábola da videira ele usa ali várias vezes a palavra permanecer. Permaneça, permaneça, permaneça. Saul, infelizmente, não permaneceu em Cristo, em Deus. Ele começou muito bem, repito. E sabe, Cecília, isso é para você também, viu? Um recado importante, né? Você está começando hoje, está recomeçando hoje. E esse é o primeiro amor, é quando você se apaixona por Jesus, pela verdade. Mas é importante manter essa experiência todos os dias, tá bom? Combinado? Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, mesmo que algum dia você não esteja com vontade, faça isso, porque ali está o alimento diário. Momentos a sós com Deus, essa devoção pessoal, né? Isso vai manter a experiência da salvação. Saul não fez isso. Como sabemos? Porque se você ler, eu vou só mencionar aqui o texto, né? 1 Samuel 28, 3-7, nós encontramos ali, anos depois, o mesmo rei, que havia começado tão bem, numa caverna escura, consultando uma feiticeira. Porque ele estava tão longe de Deus, que ele não ouvia mais a voz de Deus. Nem pelos sacerdotes, nem pelo profeta, não conseguia mais ouvir, discernir. Ele se afastou tanto de Deus. Mas estava tão preocupado com uma guerra, desesperado, que ele foi buscar um recurso que ele mesmo tinha sido orientado por Deus a banir de Israel, que era necromancia, feitiçaria, magia, são coisas demoníacas, e ele vai se envolver com isso. A que ponto ele chegou? Sabe, irmãos, nós não sabemos quem somos ou quem podemos ser quando estamos longe de Deus. O bicho em que podemos nos tornar quando estamos distantes de Deus e perdemos toda a ética, todo o padrão moral, e as pessoas vão afundando, afundando, afundando. E Saul viveu isso. Um rei de Israel chega ao ponto de consultar uma feiticeira. E ela invoca então um suposto espírito, porque a Bíblia fala que não existe isso, né? São demônios, anjos caídos, que se fazem passar por mortos. Segundo a Bíblia, os mortos estão no estado de inconsciência, aguardando a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Há muitos textos que falam disso. Começando por Gênesis, indo até o Apocalipse. Então o que ela faz ali? Ela invoca o espírito de Samuel, que já estava morto, mas quem sobe da terra é um demônio. E que começa a conversar com Saul e no fim diz, você vai morrer. E é o que o diabo fez com ele mesmo, né? Morreu no campo de batalha. Se suicidou. Rodeado pelos inimigos, sem o poder de Deus, para não ser tomado pelos inimigos e torturado e humilhado, ele se lança sobre a própria espada e se suicida. Um homem que começou tão bem a sua jornada religiosa, um homem que começa sendo ungido pelo Espírito Santo, profetizando, termina consultando demônios e se suicidando. Não é triste isso? É terrível. Portanto, a nossa única esperança consiste em nos manter agarrados à mão de Cristo o tempo todo. Não sabemos até onde podemos ir longe de Deus. Ou o que pode nos acontecer nesse mundo que está vivendo há milênios um chamado grande conflito.
As coisas aqui na terra não são neutras, assim, como se eu pudesse me dar o luxo de sair para o meu trabalho, para uma viagem, sem pedir a Deus proteção e perdão. Todo o tempo estamos sendo ameaçados, física ou espiritualmente. Por outro lado, Satanás, que não descansa, seus agentes, seus anjos maus, também tentam distrair você, fazer com que você pense em outras coisas, fazer com que você ignore o chamado de Deus ou despreze o conselho da palavra de Deus. A quem daremos vantagem nessa batalha? A quem nos renderemos nessa batalha? Escolhas. A decisão é nossa. Outra história que eu quero utilizar nessa manhã como ilustração está no Novo Testamento. Isso encontramos lá em Atos, capítulo 26. Eu não vou ler porque foi a leitura de hoje no Reavivados por Sua Palavra. Quantos participam do projeto? Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo por dia, né? Toda a igreja mundial participando desse projeto. Cada dia um capítulo da Bíblia. Eu sou apaixonado por esse projeto. A leitura de hoje foi Atos 26. Daqui a alguns meses terminaremos mais uma fase. Já é a terceira vez que eu leio a Bíblia desse jeito. São 9 anos. Cada 3 anos, uma leitura completa da Bíblia, um capítulo por dia. É um projeto maravilhoso. Ali em Atos 26, nós encontramos o apóstolo Paulo preso. Não estava em Roma ainda, tá? Estava indo para Roma, para sua última missão, antes de ser decapitado. Preso ali, ele pede para falar com as autoridades. Na verdade, o rei Agripa, olha o nome dele, o rei Agripa pede a Festo que lhe permita falar com Paulo. Agripa tinha uma origem judaica, era perdido, secularizado, mas tinha algumas raízes judaicas, tanto que Paulo, quando fala com ele, diz assim, eu sei que você sabe, Então Paulo é trazido à presença das autoridades, de Festo, de Agripa, reis, governadores. Paulo podia se defender nesse momento, não podia? Falar assim, olha, eu fui preso injustamente. Os judeus, líderes judaicos lá, me prenderam de forma injusta. Paulo não perde tempo se defendendo. Era uma tremenda oportunidade de falar de Cristo para aqueles homens, para aquelas pessoas. E é o que ele faz, como ele sempre fez. Ele conta da conversão dele, ele conta sobre Jesus como a promessa contida nas profecias. Ele fala para Agripa, para o coração dele, porque ele sabia que o rei sabia. Ele fala, rei, eu estou aqui preso, porque estou pregando da esperança do meu povo. Era tudo que nós mais aguardávamos, o Messias, e porque eu estou dizendo que o Messias veio, eles me prenderam. Olha que paradoxo, né? Que ironia. E ele prega e faz apelos. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali falando, mas o sermão é longo, né? Paulo gostava de falar bastante. E no fim do sermão, quando Paulo faz aquele apelo poderoso, o rei Agripa fala assim para ele, Paulo, por pouco você não me convence a me tornar um cristão. E Paulo ainda devolve dizendo assim, olha, por pouco ou por muito, eu queria que todos aqui fossem como eu, exceto por essas algemas. Ainda brinca, né? Ainda tem senso de humor, né? Queria que todo mundo aqui fosse como eu, exceto por essas algemas aqui que não está legal. Mas o rei falou, olha, por enquanto vamos deixar do jeito que está, quem sabe outro dia. Esse outro dia nunca chegou para o Agripa. Agripa estivera quase persuadido a aceitar a graça e o perdão oferecidos, mas afastou a misericórdia oferecida, recusando aceitar a cruz de um Redentor crucificado. Quase. Vocês concordam comigo que essa palavrinha quase é perigosa? Não é perigosa? O perigo do quase, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora para vocês. Eu vou contar 2 histórias. Uma tem a ver com esses 3 jovens, na época jovens, né? Em 1969. Alguém conhece? Sabe o que eles fizeram? Julho de 69, foram para a Lua. Primeiros seres humanos a imprimir lá o pé no rigolito, que é o pó da Lua. Armstrong, Collins e Aldrin. Um ficou orbitando, esperando eles voltarem. 2 foram, caminharam algumas horas ali, pouco tempo, recolheram algumas amostras. Algumas pedrinhas dessas estão lá na NASA, em outros locais do mundo também eles distribuíram e retornaram para a Terra. Foi um feito
comparável às navegações, porque tudo indicava que eles iam morrer. O computador de bordo era inferior ao seu celular hoje, pra você ter uma ideia. Foi uma tremenda empreitada, um grande feito, desesperado, porque eles queriam vencer a corrida espacial contra os russos. Não fosse a Guerra Fria, talvez nem acontecesse isso. Mas os americanos tinham que mostrar força. Acontece que lá em Houston, que era o centro de operações ainda hoje, né? Tem Houston e tem na Flórida, duas bases da NASA ali. Na Flórida tem os lançamentos, Houston tem a central de operações. Havia um jovem, um militar, que tinha uma única missão. Tinha os engenheiros, né, os geniais, né, que fizeram tudo aquilo, mas tinha também aqueles que operavam, e tinha um jovem que tinha uma missão, que era a seguinte: caso houvesse alguma falha, e lembre-se que antes do Apolo, esse foi o 11, né, houve o Apolo lá que pegou fogo na Terra, né? O foguete nem decolou, pegou fogo e eles morreram queimados. Então, coragem, tinha muita coragem. Esse jovem, se houvesse um problema no lançamento, em algum momento, ele abortaria a missão. Ele tinha essa prerrogativa de, com um botão, apertar ali e abortar a missão, e eles então seriam lançados no mar e resgatados por lá. De fato, houve um problema de comunicação. Na época eles usavam o satélite Intelsat, satélite dos anos 60, né? E houve uma falha de comunicação, perderam o contato. E agora? Pensa se fosse você, o cara que tinha que tomar essa decisão ali. Ele podia abortar a missão e ia passar para a história, se fosse um probleminha simples, ele ia passar para a história como o cara que amarelou e gastou bilhões, né, de dólares, jogou tudo fora. E fez a América perder a corrida espacial. Mas por outro lado, se ele não apertasse o botão, caso houvesse um problema sério, e os 3 morressem, ele se sentiria muito culpado, né? Porque ele podia ter cancelado. E agora? Suando frio, aperto, não aperto, decido ou não decido, até que a comunicação foi restaurada, restabelecida, e tudo seguiu como estava planejado. Quase que aquele jovem muda a história da humanidade. Você nunca talvez teria ouvido falar em Neil Armstrong, porque não teria sido o primeiro homem a pisar na Lua. Alguns que gostam de história talvez conhecessem, mas a maioria das pessoas não saberia quem foi Neil Armstrong. Quase que a coisa não deu certo, por causa de uma pessoa, mas deu certo. E foram outras missões, né? Foram mais algumas missões, até eles encerrarem o programa, que era muito caro, já tinham feito o que tinham que fazer, e não compensava manter esse tipo de programa. É mais barato mandar sondas, como fazem outros países também, né? Índia já mandou, China já mandou, Japão já mandou, Estados Unidos já mandou várias. Então assim é mais barato do que mandar seres humanos numa missão que também ainda hoje é perigosa, né? Muito bem. Agora o outro quase que eu quero contar para vocês não tem a ver com a Lua, tem a ver com a minha história. Eu era estudante universitário lá em Florianópolis, Santa Catarina, fazia jornalismo, cursava jornalismo lá. E numa quarta-feira, eu pensei naquela noite não ir à igreja porque eu tinha que entregar um trabalho no dia seguinte na faculdade. Um trabalho que ia me exigir muitas horas de pesquisa, tinha que escrever as coisas ainda. Mas eu morava com jovens adventistas numa república, e aí meus amigos, como é bom ter amigos cristãos, né, porque te influenciam para o bem, disseram assim para mim: não, vamos à igreja, e depois você vira à noite aí se precisar, fazendo esse trabalho. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Não que fosse errado naquela noite, né, se eu tivesse uma necessidade de realmente fazer alguma coisa assim, eu perder o culto, mas eu entendi que eles tinham razão. Eu poderia realmente fazer mais tarde. E eu decidi ir ao culto naquela noite. Culto de quarta-feira. Essa é a igreja central de Florianópolis. Tomei o ônibus, porque eu morava no bairro onde fica a universidade, a igreja fica no centro. Tomei o ônibus, quando cheguei já tinha começado o culto, entrei e percebi lá à frente assim, no banco à esquerda, uma moça de lindos cabelos loiros, assim, por cima do banco, assim, né? Poxa, por algum motivo eu me senti impelido a sentar perto dela. Eu sentei no banco de trás, percebi que ela era visita, não conhecia da igreja. Eu sempre levo folhetos missionários na Bíblia, e eu fiz o meu trabalho, puxei meu folhetinho, dei para ela de presente. Quando a moça virou para agradecer, eu esqueci
não sei quem pregou naquele dia, e isso rendeu um casamento de 25 anos já. A minha esposa está aqui, era aquela moça, né? Essa é a menina que eu conheci em 1994, naquela igreja, naquele momento especial. Jovens, não percam os cultos de quarta-feira, né? Você não sabe se não vai ser ali que você vai conhecer a sua cara metade. Na verdade, o conselho é sério, você riu, mas é sério. Onde você tem que buscar alguém para a sua vida? Nos eventos da igreja, nos congressos da igreja, nos retiros de carnaval, nos cultos da igreja, porque casamento é uma coisa muito séria, sabiam, né? Se com cristãos às vezes não dá certo, imagina se não é cristão, se não tem os teus valores, os teus princípios. Depois vem os filhos, em que caminho vão educá-los? É complicado. E quando eu vim para a igreja, eu comecei a orar a Deus, pedindo muito que Ele me encaminhasse a pessoa certa. Senhor, eu quero melhor que outro. Louvado seja Deus. Quase eu não fui à igreja, né? Quase que eu não fui. Já pensaram? Uma decisão de um momento determinou um destino. Deus podia ter nos colocado em contato um com o outro em outra circunstância? Poderia, mas aquele era o momento. Naquele momento Deus atendeu minhas orações e eu quase não fui. Me digam, o quase é ou não é uma coisa séria? Totalmente. Rumos, histórias, vidas, destinos podem ser alterados por causa de um quase. Marcos capítulo 12, versos 28 a 34. Vamos ver esse texto? Marcos capítulo 12. Marcos 12, eu tenho certeza que a Cecília, se pudesse contar, também contaria de algumas coisas que tem que ver com quase. Quase não assisti aquela live, quase não ouvi aquele sermão, quase não vim, quase não fui, mas Deus é bom, Deus nos guia, nos orienta, nos convida, bate a porta do coração e nós temos que abrir. Marcos capítulo 12, é uma história bem interessante, de uma conversa, das muitas que Jesus teve com pessoas aqui na terra, enquanto Ele desenvolveu o seu ministério. Versos 28 a 34. Chegando um dos escribas, portanto um homem conhecedor da Bíblia, da palavra, um escriba, um doutor, em Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse, muito bem, mestre. Com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. Que resposta! Você não está longe do reino de Deus. Mas não estar longe não quer dizer que já esteja lá, concordam? Porque o escriba estava perto, mas ainda não estava lá? Porque ele tinha todo o conhecimento intelectual, cognitivo, das escrituras, porque ele era o escriba. Mas faltava ainda descer para cá. Estava aqui, mas ainda não tinha descido para cá. Ele sabia a teoria da verdade, mas ainda não vivia a pura verdade, que é Cristo. Pergunto, esse não é um perigo que muitos adventistas correm também? Note que o escriba estava quase lá, mas ainda não. De novo, esse quase, né? Nós conhecemos muito bem as profecias, né? Nosso povo tem sido muito abençoado por Deus, com revelações e mais revelações. Temos tanto conhecimento sobre saúde, sobre educação, sobre psicologia, páginas e mais páginas. Será que a nossa condição hoje não é também essa de você não está longe porque você tem tudo, mas o que te falta? O que faltava para aquele escriba? O que falta para você? O que falta para mim, para sairmos dessa condição de quase, para totalmente salvos?
totalmente dentro do reino de Deus, não com um pé lá e um pé aqui, porque quem tem um pé lá e um pé aqui não é feliz. Você não está longe do reino de Deus. Uma última história que você conhece também. Você conhece talvez do filme, de livros, de notícias, mas talvez você não conheça um detalhe tão bonito que aconteceu nessa tragédia náutica, né? Que foi o maior naufrágio da história, do Titanic, em 14 de abril de 1912. Das 1.528 pessoas que foram parar no mar, águas geladas do Atlântico Norte, apenas 6 delas foram resgatadas com vida. Ou seja, a maioria absoluta dos que ficaram nas águas se debatendo morreram ou afogados ou de hipotermia. 6 apenas conseguiram ser resgatados. Eu vou contar uma história para vocês de um pastor que estava a bordo do navio naquela noite fatídica. Ele e a filhinha de 9 anos. O pastor John Harper iria fazer umas séries de pregações nos Estados Unidos. Estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos a bordo do Titanic. Claro, aquelas pregações nunca aconteceram, infelizmente. Mas conta a história que o pastor Harper, ele tirou o colete. Primeiro, ele garantiu que a filhinha fosse colocada num bote salva-vidas. Mulheres e crianças primeiro. E colocou a filhinha dele lá. Está salva, filha, eu te amo. Abraçou a filha, beijou a filha e se despediu. Pegou o colete, tirou o colete e deu para um senhor e disse: pegue para você, você está sem colete. O homem disse: não, pastor, fica, é seu. E o pastor disse: não se preocupe comigo, eu não estou indo para baixo, eu estou indo para o alto. Olha que lindo. Deu o colete para ele. O navio afundou, 1.528 pessoas se debatendo nas águas pela vida, e um deles era o pastor Harper. E ele nadava de pessoa a pessoa, e quando encontrava alguém, ele perguntava, ali na água, nadando: você está salvo? Pastor, até o fim. Emocionante, né? Você está salvo? E se a pessoa dissesse: não, pastor, eu não estou salvo, creia no Senhor Jesus e você será salva. Até que ele encontrou um jovem, nessas braçadas missionárias, encontrou um jovem e perguntou a mesma coisa: você está salvo? O jovem disse: não, pastor, eu não estou salvo, creia no Senhor Jesus e você será salvo. As ondas os afastaram, o pastor continuou pregando quanto pôde, e aí, por providência divina, ele volta a encontrar aquele jovem, entre 1.000 e poucas pessoas, e pergunta de novo: você está salvo agora? Foram as últimas palavras do pastor Harper, antes de afundar e nunca mais ser encontrado. Como sabemos dessa história? Aquele jovem foi uma das 6 pessoas resgatadas com vida. Ele se converteu, teve uma bela família, tornou-se um cristão, do pastor John Harper. Você percebe que ele estava quase perdido, mas foi salvo na última hora? Hoje estamos falando sobre quase, né? Pessoas que estão no quase salvas, porém perdidas. Pessoas quase perdidas, porém salvas. O que neste momento está afastando você do reino de Deus? Cada um sabe de suas lutas. Cada um sabe das coisas que tem que abandonar para sair totalmente cristão, totalmente adventista, de todo o coração. O que nos falta? Saiamos desse quase. Eu quero chamar aqui à frente a Cecília. Ela foi corajosa. Eu perguntei: você gostaria de contar o seu testemunho aqui brevemente? Ela falou: pastor, eu quero contar. Gostei, porque ela já começou como uma serva, né? Como uma pessoa disposta a falar do amor de Deus. Tem algum microfone que ela possa usar aqui? A história é muito bonita, de como Deus a resgatou, de como Deus a atraiu de volta para os seus caminhos. E é melhor que ela conte, que ela testemunhe, do que eu contar. Pode vir aqui mais para cima, Cecília? Pode ser aqui então. Até porque, Cecília, isso já é um teste, né? É algo que você vai fazer muitas vezes. Assim eu espero. Que essa experiência não seja guardada para você, mas que você passe adiante, conte para as pessoas que Jesus vai voltar e que você encontrou um amigo de verdade, que você saiu do quase para o totalmente. Por favor, pode contar. Feliz sábado a todos. Pastor, não achava que era aqui na frente.
Eu não dei detalhes justamente para... Vejo aqui muitos amigos, irmãos, minha família, pessoas que eu também não conheço. Rebeca, recentemente nós passamos por uma situação complicada, né? Minha mãe veio a falecer devido à Covid-19. Realmente pegou nossa família de surpresa, porque nossa mãe era o nosso abraço, nossa mãe era nossa estrutura, né? E eu especificamente sofri muito com isso. E eu me vi perdida, né? Eu me vi assim, realmente, de fato, parece que Deus prepara todas as coisas, porque até a lição, que inclusive minha irmã Bárbara me deu desse trimestre, fala sobre o descanso, né? E eu me vi perdida, de fato, eu me vi assim, num buraco. E desde os primeiros dias, quando minha mãe foi internada, né? Eu assisti a primeiro vídeo, né? O primeiro de muitos, do pastor Michelson Borges, que foi muito usado por Deus. E eu não esqueço mais do título do vídeo, né? Que é O que nos aguarda na eternidade. E esse vídeo mexeu muito comigo, porque ele fala muito, né? As profecias de Daniel e Apocalipse. E é tão importante a gente estudar esses livros, né? E eu me dei conta, né, que foram as profecias, foram esses livros, né, que estão na Bíblia, que são tão acessíveis a nós, que trouxe esperança de volta ao meu coração, né? A esperança de poder rever minha mãe novamente. Eu tenho essa plena concepção, né, de que eu vou revê-la, né? E esse mundo de tristeza, né, e de dor que machuca tanto, né? Não só a mim, não só a família do pastor Michelson, que também perdeu o pai, mas a tantas famílias, né, afegãs. Como não se sensibilizar, né, com essa situação? E eu saí espalhando esse vídeo para todo mundo. Daí em diante, eu só passei a falar desse vídeo para todo mundo. Inclusive, enviou para uma amiga dela. E a amiga dela falou: meu Deus, eu tenho esperança, então, de rever o meu filho, né? Que ela perdeu um filho também quando era criança, bebê ainda, né? E há esperança, né, na volta de Jesus, a esperança de que tudo se fará novo, né? E esse mundo já não existirá, né? Então, é um pouquinho, né, do que Deus fez, né, através do estudo da palavra. E quão importante é a gente realmente se apegar, né, às profecias, a todo o conteúdo, né, que nós temos em nossas mãos. Isso tem o poder, junto com o Espírito Santo, de reavivar o nosso coração, de trazer nós de volta à vida, porque eu realmente me sentia morta. Essa é a palavra, eu me sentia morta. E eu desejava realmente aquilo. E a cada vez que algum sentimento ruim vem ao meu coração, eu lembro da esperança da volta de Cristo, né, que vai tirar de nós, de uma vez só, toda essa dor, todas as lutas que nós enfrentamos diariamente, porque cada um tem uma luta, cada um tem uma dor diferente, e só Deus sabe, né? Nós e Deus sabemos as lutas, né, que enfrentamos. Deus sabe de todas as coisas, né? E não foi por acaso, né, que eu assisti aquele vídeo, e realmente de lá para cá eu tenho me aprofundado, né? E realmente voltei ao primeiro amor, aquele amor que a gente quer agarrar e não solta por nada, né? E isso é tão maravilhoso, tem um poder tão grande, que ontem, né, eu estava estudando a lição e eu reparei que não tinha nenhum versículo bíblico da Bíblia, né, para ler. E eu falei: nossa, por quê, né? E aí fui lá, falei: não quero passar o dia hoje sem ler a Bíblia. E além da lição, fui lá e li eu falei: vou ler o relato da criação. E li a história mais linda, né, que nós podemos contar, que foi a criação divina, né, de Deus perfeita, nosso Deus todo-poderoso, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, e nós, é o mesmo Deus que vai voltar e vai nos resgatar desse mundo tão triste, né, com tanta dor. É o mesmo Deus que nos enche de esperança. Amém. Obrigado, Cecília.
Deus seja louvado por sua vida. Irmãos, uma coisa fica muito clara. Na hora em que nós precisamos de esperança real, não são ideologias que preenchem o coração. Não são teologias humanistas que resolvem os dilemas da vida e os anseios da alma. É a pura palavra de Deus. É a mensagem contida neste livro que aquece o coração de verdade. É a boa e velha palavra profética que fez com que a nossa igreja nascesse como um movimento profético. É essa pregação, é essa mensagem que transforma vidas e enche as pessoas de esperança. Porque ela não fala só do aqui e agora, das mazelas que precisam ser, com as quais temos que lidar, mas ela aponta para o futuro, a solução definitiva. A promessa do reencontro, com a sua mamãe, com meu pai também. A promessa da ressurreição, da volta de Cristo. É isso que tem poder de aquecer os corações. Como é bonito ouvir uma jovem dizendo: eu voltei ao primeiro amor. E que ele permaneça na sua vida, no seu coração. Que ele continue assim, que você venha muitas vezes aqui. Quem é que faz a escala da igreja aqui? Pregadora, você percebeu, né? Pregadora. Pode pôr na escala. E transmitam que eu quero assistir. Ela vai falar do que ela vive, do que ela experimentou, do que é real para ela. Essa escolha, essa decisão é para todos. Não é só para Cecília, não é só para mim. Eu quero chamar a Suelen para vir aqui à frente mais uma vez. Ela vai cantar uma última música aqui antes do batismo, porque nós vamos selar daqui a pouquinho a decisão da Cecília, sepultando-a nas águas batismais para que ela surja de lá uma nova criatura. O batismo representa a ressurreição. Assim como Jesus foi sepultado e saiu da sepultura, nas águas somos sepultados e saímos de lá purificados para uma nova vida. Ela vai só selar uma decisão que já foi tomada. Mas você pode fazer uma coisa pelo menos, não por mim, mas para Deus. No momento que você tomar a decisão de eu quero, como a Cecília, voltar ao meu primeiro amor, ou então eu quero um dia ser batizado nas águas como a Cecília vai ser, eu quero ser de Cristo, eu quero estar preparado, eu quero sair do quase, eu quero ser totalmente do meu Deus e pregar desse amor, dessa palavra poderosa a tantos quantos eu puder. Se você tiver esse desejo no seu coração, ou quiser fazer uma dessas coisas do pacote que eu apresentei, fique em pé na hora que ela estiver cantando e você sentir que precisa disso. Esse ato de manifestar isso fisicamente é importante. 30 anos atrás eu estava num congresso de jovens lá em Criciúma, Santa Catarina. Eu estava no Vale da Decisão também, relutando. Será que eu aceito? Será que eu vou? Não sei. Parecia que naquele congresso tinha um pastor lá pregando, era o líder de jovens do estado ali, da região sul, um sermão poderoso sobre a volta de Jesus, e parecia que tinha cola no banco, eu não conseguia levantar. Quando ele chamou para aceitar Jesus e eu finalmente consegui me levantar, fui à frente, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Nunca me arrependi disso. Meses depois eu fui batizado também. Então pode ser que o seu banco aí pareça até ter cola, mas não liga para isso não, tá? Se o Espírito Santo te tocar e chamar você para uma vida nova, não importa a sua realidade, se você é batizado ou não é. Agora que estamos todos nivelados pela cruz. Não importa se você pecou ontem, hoje de manhã. Não importa se você está lutando contra um vício, ou se você se sente um miserável, uma pessoa indigna. Todos somos. A cruz nos nivela. O que importa é o que você fará daqui para frente. Quase ou não. Quando o Espírito Santo tocar o seu coração e a sua mente por meio dessa música, que vai ser cantada pela Sueli, e ela vai ser usada por Deus para isso também, tome a sua decisão, tá bem? Estarei orando por você. Desse coração, desse seu viver, vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se
se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que quebrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, que eu lhe dou um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, e o meu abraço. Eu posso ver força alguma já não pode te manter. Gasta-se muito mais pra mudar assim do que entregar o trono do viver. Eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, eu levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, eu levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Amém. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai bondoso, muito obrigado porque Tu não cansas, não desistes de nos chamar para Ti, de nos chamar a um reavivamento de nossa vida, assim como fizeste na vida da Cecília. Bom Deus, por favor, recebe o nosso coração, a nossa vida, reaviva em nós esse primeiro amor, esse desejo de pregar o Evangelho, de alcançar o semelhante com o pão e com o pão da vida, que é Jesus. Usa a Tua igreja, desperta a Tua igreja para que possamos pregar a este mundo que sofre, desesperado, e apresentar-lhe a única esperança real, que é Cristo e a vinda dEle. Continua, Senhor, abençoando a vida da Cecília, que ela continue sendo um instrumento em Tuas mãos, e que esse amor despertado na vida dela, no coração dela, continue sempre aceso e vibrante. Abençoa também a família, os amigos dela que estão aqui juntos nesse momento tão especial. É o que eu peço, agradecido,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Cecília, você vai vir agora aqui à frente o irmão Ítalo, que é o primeiro ancião desta igreja. Ele vai ler o voto batismal com você. Você vai publicamente declarar sua fé naquilo que a Bíblia estabelece e ensina. Enquanto eu me preparo então para depois fazer o seu batismo. Som. Bom sábado, irmãos. Que festa linda, hein, Cecília? Deus te abençoe, Deus seja louvado na sua vida, viu? Cecília, você crê em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Sim. Amém. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório por seus pecados e crê na graça de Deus mediante a fé em seu sangue derramado? Sim. Amém. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou seus pecados e te deu um novo coração? Sim. Amém. Aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceita sua promessa de graça transformadora e poder viver a experiência amorável e centralizada com Cristo? Sim. Amém. Crê que a Bíblia é a inspiração do Espírito Santo pela palavra de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão? Sim. Aceita os 10 mandamentos como transcrição do caráter de Deus a uma revelação de sua vontade? Sim. Amém. Aguarda a breve volta de Jesus e a bendita esperança, quando este corpo mortal se revestir de imortalidade, onde diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 15 e 54. E vai se preparar para esse encontro com o Senhor Jesus? Sim. Aceita o ensino bíblico como dons espirituais e crê no dom de profecia, um dos sinais da identificação da igreja remanescente? Sim. Crê na organização da igreja e no seu propósito de adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas? Sim. Crê que seu corpo é o templo do Espírito Santo e honrará a Deus cuidando dele, evitando qualquer tipo de entorpecentes, bebidas alcoólicas, qualquer coisa que possa estar prejudicando ele? Sim. Amém. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais, como ensinados pela Igreja Adventista, e o seu propósito, que é a graça de Deus, cumprir a vontade em seus princípios de vida? Sim. Aceita o ensino do Novo Testamento no tocante do batismo por imersão e ser batizado desta maneira como uma expressão pública de fé? Sim. E por último aqui, Cecília, essa aqui é a pergunta mais difícil de ser respondida, hein? Você crê que a partir de hoje você está pertencendo à Igreja Adventista oficialmente como membro e como a igreja remanescente, e levar esse evangelho a toda a nação, tribo e língua? Sim. Que Deus te abençoe ricamente, Cecília, na sua jornada. Amém. Ela não vai ser nada fácil, viu? Não vai ser nada fácil. Mas eu quero dizer para você que tem algumas pessoas que vão te ajudar nessa jornada. E eu gostaria que os amigos da Cecília que estão aqui ficassem de pé. Os membros da igreja, se tem alguém aí também na igreja que a Cecília frequenta, fiquem de pé nesse momento aí. Olha aí, Cecília. Esse pessoal aí, ó, esse pessoal tem uma missão grande. Que se caso você venha dar a tropeçada, que a gente tropeça mesmo, que a gente não é perfeito. Esse pessoal tá com a missão aí, ó, de te ajudar nas todas as dificuldades. Que amigos maravilhosos estão aqui, viu? Deus abençoe muito você por esses amigos. Podem se assentar. Eu quero chamar aqui a Rebeca. Rebeca é a esposa do pastor João, pastor de Votorantim, do distrito de Votorantim, né, Rebeca? E você pode, se você quiser pegar o azul aí. E a Rebeca vai orar por você, pela sua vida.
Que Deus abençoe muito você. Amém. Vocês podem permanecer, eu acho que a gente pode ajoelhar, né? Santos, bondoso Deus que habita nos altos céus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos em tão boa circunstância. Senhor, de maneira especial, quero te pedir pela tua filha, a Cecília, que o Senhor possa conduzir a vida dela, que o Senhor possa dar forças, dar proteção e dar o ânimo que ela vai necessitar no caminho até o céu. Amém. Senhor, de maneira também especial, quero pedir para que nós, como igreja, sejamos companheiros, sejamos os amigos que ela vai necessitar também nessa caminhada, Senhor. Que juntos possamos fazer a nossa maior obra, que é levar a salvação para que todos possam conhecer do teu amor. Continue no restante da programação ao nosso lado e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. E eu me sinto muito honrado, Cecília, pelo convite que você me fez de fazer o seu batismo. Às vezes a gente está em casa, grava um vídeo, né, participa de uma live e nem sempre tem assim consciência ou não tem como ter a dimensão do alcance disso, né? E é tão bom, é tão gratificante perceber como Deus usa essas pregações. Eu vejo que Deus ele proporcionou para nós um recurso para que nesses últimos dias alcançássemos pessoas distantes. Para vocês irmãos terem uma ideia, neste momento, às quartas à noite, eu estou fazendo um estudo bíblico com 9 pessoas, pelo Zoom. Pessoas de São Paulo, que moram em bairros diferentes e que presencialmente eu não poderia alcançar. Há pessoas de outros países também sendo alcançadas com a pregação virtual. Nada substitui isso aqui, né? Estarmos na casa de Deus e pregarmos olho no olho. Mas para alcançar esse planeta com a mensagem de salvação e da volta de Cristo, Deus nos deu esse privilégio. E a Cecília é prova disso, prova viva disso. Porque ela foi alcançada pela mensagem virtual, pregada virtualmente. O Espírito Santo é o mesmo, ele faz o mesmo trabalho. E eu louvo a Deus por poder participar deste momento da vida da Cecília e estar aqui pertinho, mas eu sei que tem pessoas que a amam e são parentes, amigos. Tem um namorado também, o Leonardo, né? O Leonardo está aqui também. O espaço aqui não é tão grande, mas eu acho que se vocês fizerem uma meia-lua aqui do lado, eu quero dar a vocês a possibilidade de ver de perto o renascimento da Cecília. Querem vir aqui à frente? Leonardo, os demais, os familiares. Eu sei que tem amigos seus também que vieram aqui para participar desse momento. Olha quanta gente. Olha como a Cecília é querida. Que bom. Vocês com certeza alegram o coração dela ao estarem aqui nesse momento tão especial. Vamos ver se dá para vocês ficarem assim, de uma forma que, quem sabe alguns poucos podem ficar aqui, alguns ali do lado, para que a igreja possa assistir também, né? Os amigos que estão na internet também possam assistir. Mas eu não queria privá-los de um momento tão especial, estarem tão pertinho dela aqui. Eu não conheço vocês, tá? Não conheço vocês. São rostos novos, olhos novos, né? De vocês. O que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho certeza de que o que ela está vivendo aqui agora, ela gostaria de ver em breve muitos de vocês também experimentando. Como eu disse, eu passei por isso há 30 anos. Decisão de que eu nunca me arrependi. Foi uma decisão maravilhosa. Os nossos queridos, eles já estão dormindo, a vida deles já foi decidida. Nós que estamos vivos ainda estamos no momento de decisão. A nossa história ainda está sendo escrita, a deles já foi. Eu gostaria que vocês todos escrevessem aí com a mão de Jesus, né? Ele segurando a mão de vocês, uma história maravilhosa de salvação. Eu me sinto muito feliz nesse momento de poder realizar a ordem de Jesus, porque antes de ir para o céu, Ele ordenou que seus servos aqui na terra fossem por todo o mundo, pregassem o Evangelho, ensinassem as pessoas a guardar todas as coisas que estão escritas
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nesse momento nós estamos aqui para cumprir a ordem do Mestre, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cumprindo a ordem dele e realizando o desejo do seu coração de ser nova criatura. Eu, como ministro do Evangelho, tenho a alegria de batizar você para ser uma missionária dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saber quem gostaria de dar o famoso abraço molhado agora. Vai sair um pouquinho molhado aí para casa, mas não tem problema. Se quiser se aproximar aqui da Cecília e dar um abraço nela, na nova Cecília. Esse é o momento. Pouco é oferecer a cada um de nós essas oportunidades. E ele faz isso muitas vezes. Eu queria saber se há na igreja aqui, esse convite agora é bem específico. O primeiro foi para todos que quisessem se reconsagrar, sair do quase, sair para o totalmente consagrados. O convite que eu faço agora, ele é específico e muito especial. Há alguém aqui na igreja, neste momento, que não é batizado, nunca foi batizado nas águas, ou que quer um dia ser rebatizado porque por algum motivo andou longe dos caminhos de Deus. Há alguém que gostaria de, não agora, mas num momento futuro, se preparar para o batismo como a Cecília foi batizada. Eu só queria ver as mãos, ou a mão de alguém. Temos ali um jovem, temos lá também, pessoas que não foram batizadas ainda, mas que um dia certamente vão passar por isso. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Eu vou fazer uma última oração aqui do tanque agora, por todos nós, pela Cecília e especialmente por vocês que levantaram a mão, para que não demore esse momento da entrega total por meio do batismo. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, obrigado pelo que acabamos de presenciar aqui neste tanque batismal. Obrigado pela entrega da Cecília, que ela continue firme em teus caminhos, levando a muitas pessoas essa mensagem salvadora que a encontrou. Eu coloco também agora em tuas mãos essas pessoas que ergueram a mão dizendo que ainda não foram batizadas, para que elas tenham a vontade de, em algum momento, daqui a pouco tempo, também passarem por essa experiência maravilhosa. Que não morra no coração delas essa impressão, esse desejo, essa vontade, que elas possam também entregar a vida a Ti, selar essa decisão pelo batismo e serem instrumentos de salvação para outras pessoas. Continua, Pai, abençoando esta igreja, o pastor desta igreja, a liderança desta igreja, que seja uma igreja missionária, acolhedora e uma luz aqui nesta comunidade. Abençoa os amigos que nos acompanharam pela internet. Eu não sei se mãos foram erguidas lá do outro lado, em casa, num carro, em algum local que só Tu sabes. Mas se pessoas decidiram pelo batismo lá também, que elas possam buscar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima delas e comunicar esse desejo. E com certeza serão muito bem recebidas na família de Deus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.